Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. E hoje esse programa tá diferente porque ele vai ser em parceria com um dos podcasts que eu mais adoro escutar, o Telapia. Apresentado por Joana Pelerano e Melissa Setúbal, duas mulheres inteligentíssimas e alucinadas por cultura pop, o podcast Telapia traz dicas de filmes e séries que se encaixam em diferentes situações da vida dos ouvintes e das ouvintes. Tudo com muita participação do público e sagacidade. Bom, elas me convidaram para participar do último episódio da terceira temporada do Telapia e o que vocês vão ver e ouvir agora é o resultado dessa entrevista que elas fizeram comigo. Prepara o caderninho de referências que a gente vai te encher de indicações legais de filmes, séries, documentários e uma paixão minha, as novelas. Bora ouvir essa collab? Esse é Telapia. Pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. A verdade pode ser vital, mas sem amor, ela é insuportável. E eu sou Joana Pelerano, e a verdade está lá fora, mas também está aqui dentro com a participação especial da Aline, do podcast É Verdades. Eu sou a Aline Dalroy, jornalista, roteirista, e lá no podcast É Verdades, com base em muita curiosidade, apuração bem feita e questionamento de narrativas dominantes, eu tento desfazer mal-entendidos, explicar confusões, humanizar ou desumanizar mitos e te surpreender com a busca das verdades, sendo que a verdade é, acima de tudo, a ausência de mentiras. Nesse episódio final de temporada, quem é de mentira sabe quem é de verdades. Pera. Se não for para terminar a temporada em grande estilo, a gente nem começa. Então hoje, Telapia e É Verdades se morfam num debate sobre ficção e realidade. Aline, você acredita que eu deixei de assistir séries e filmes quando eu tô no avião para poder escutar os episódios do É Verdades? Gente, eu recomendo muito! É um jornalismo competente, atualizado, aprofundando assuntos que têm impacto real no nosso dia a dia. E ainda conta com a simpatia e empatia da Aline. Vão lá no @Projeto É Verdades no Instagram para escutar todos os episódios. É cada história curiosa e impactante. Olha, é uma honra para mim estar aqui participando dessa collab de respeito entre o É Verdades e o Telapia. Esse podcast que eu amo maratonar, porque é curtinho, é gostoso de ouvir, tem dica de filme e de série para tudo que é situação real. E é cada situação, minha gente. Só tem um problema de virar fã do Telapia. A cada episódio, a gente sai com um tiquinho de ansiedade, assim, sabe, aquela FOMO, para poder colocar logo tanta referência de filme e série bacana em dia. Eu amo poder contar com a sagacidade e a inteligência nada artificial de vocês duas. Obrigada! E aí a Aline conta pra gente até onde um documentário tá falando a verdade e um filme de ficção é tudo mentira. Um filme de ficção, ele pode se inspirar em fatos reais, mas pode também partir de uma premissa totalmente fictícia, numa realidade fantasiosa pra caramba, mas ainda assim falar de verdades emocionais e sociais muito profundas. Quer verdade emocional mais profunda que divertidamente? Ou então falar de racismo estrutural, como se fala naquele filme de terror Corra? Ou então as questões emocionais ligadas ao filme Her, que falam de um homem que se apaixona por uma inteligência artificial num futuro nem tão distante assim. O negócio é que, numa ficção, o compromisso não é com a realidade factual, mas é com a narrativa artística, né? Já um documentário, ele parte de uma premissa real, um fato. Ele pode até partir de um fato fictício, mas ele analisa o efeito real que essa ficção causou. Mas dizer que um documentário é 100% verdade não é real. Porque sempre tem aquele ponto de vista, né? O ponto de vista por trás de tudo, o olhar do diretor, a escolha de quais fatos mostrar, quais fatos não mostrar, quais entrevistas incluir, como é que constrói a narrativa, a edição. Tudo isso é
uma interpretação da realidade. Quantos documentários biográficos sobre artistas a gente não vê que é super chapa branca, que omitem passagens que possam manchar ali de alguma forma a imagem daquele ídolo. Tem também documentário que dá uma manipulada na emoção do público, que coloca uma trilha triste, né, uma técnica dramática de roteiro e vai mexendo ali com a nossa percepção sobre aquela realidade. A gente não pode esquecer que todo documentário é uma obra audiovisual feita com 1000 técnicas para entreter o espectador. Só que ainda assim o objetivo principal costuma ser informar, registrar ou então provocar reflexão com base em fatos reais. Agora, tem um dos documentários bem recentes do Netflix que ele foi acusado de manipular imagens por inteligência artificial. É aquele O que Jennifer Fez, que mostra o caso real de Jennifer Pan, uma canadense que foi condenada por planejar o assassinato dos próprios pais. Qualquer semelhança aqui com uma tal Richthofen é mera coincidência. Algumas fotos que aparecem ali no documentário têm a maior pinta de ser imagem gerada por IA. Tipo, os dedinhos deformados, um rosto meio distorcido, um fundo com umas formas estranhas. E essa polêmica gerou discussões sobre ética no uso de inteligência artificial em produções documentais, principalmente quando o contexto é delicado, quando a gente está falando ali de crimes reais, por exemplo. Outro caso desse tipo foi o documentário Bastidores do Pop, o esquema das boy bands. Eles usaram imagens do Lou Pearlman, acho que é assim que fala, ele é o fundador do Backstreet Boys, do NSYNC e tudo mais, manipuladas ali as imagens digitalmente para sincronizar a boca do Lou com falas de um livro que ele escreveu. Nesse caso, eles até incluíram ali um aviso no início do documentário sobre o uso da IA. Mas fica aquela discussão se isso é ou não manipulação da narrativa. Eu assisti esse documentário e realmente chega uma determinada hora que você esquece desse detalhe, né? Você super acha que são imagens que estão ali. Você entra, né, nessa fantasia e esquece que não é realidade. É realmente bem complicado. O documentário já foi meio que um gênero jornalístico e está cada vez migrando mais para o gênero do entretenimento, né, da diversão mesmo. Então, quando entra nesse ponto, todas essas ferramentas vão entrar na história aí. Então, vai ficar realmente muito mais confuso o que é ficção, o que é realidade, entre muitas aspas, né? E aí, hoje que a gente está com a Aline aqui, acho que a gente podia aproveitar para conversar sobre conteúdos que tem a versão documentário e também tem a versão ficção. A gente vai atender aquela curiosidade sem fim que a gente tem de saber cada detalhe de um escândalo ou de alguma história de superação, que também, né, a gente gosta de saber, de algum fato da história que a produção audiovisual nos agraciou tanto com conteúdo documental, com um compromisso aí mais jornalístico, de registro de denúncia, como com entretenimento, que a gente adora e deixa tudo com aquele gostinho de fofoca dramática. Aline, começa aí com a sua recomendação. Bom, falou de fofoca, falou comigo, né? Porque eu amo uma fofoca, ainda mais uma fofoca brasileira. Então eu vou indicar um documentário disponível no YouTube chamado VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Esse documentário, ele é derivado de um livro que tem o mesmo nome e traz o Marcelo Nascimento da Rocha contando a própria história. O Marcelo, ele é aquele cara que se fez passar pelo filho do dono da Gol, que conseguiu se inserir nas altas rodas da sociedade, que chegou a enganar até o Amaury Júnior, deu entrevista falando que era o filho do dono da Gol. E ele também inspirou o filme VIPs, de 2011, com o Wagner Moura, que está disponível na Apple TV. Eu adoro história de golpista, né, gente? Aquela impostora russa, a Anna Sorokin, não sei se é assim que fala, que ela se fez passar por uma socialite de Nova York e inspirou a série da Netflix, Inventando Anna. E essa série também tem um documentário. Ela tem tá na Disney Plus e mostra uma entrevista com a própria, né, a personagem real, depois da prisão dela, e chama The Sinfluencer of Soho. Eu adorei esse nome, The Sinfluencer of Soho, que é uma influenciadora do pecado. Adorei isso. Eu super assisti esses conteúdos todos da Anna Sorkin, Anna Delvey.
E Shonda Rhimes arrasou com o ficcional baseado na realidade. Mas quando você vai ver a moça da vida real no documentário, você fica ainda mais assustada com a capacidade da pessoa de fazer o que ela fez, né? Mas o dela ainda, né? Só deu problema quando ela mexeu com a galera de muito dinheiro, né? Quando mexe com a galera de pouco dinheiro, tá nem aí. Não teve um impacto assim tão profundo, né? Agora, eu tenho 3 histórias que, se você pega uma delas e consegue assistir tudo assim que tem sobre elas num dia preguiçoso, né, tanto documentário quanto série ficcional, para poder saber de todinho assim dos detalhes, tenho essas recomendações. A primeira é sobre a Elizabeth Holmes, que é uma mulher que saiu assim de startupeira queridinha dos milionários, bilionários estadunidenses para uma habitante da cadeia, porque jurou de pé junto que ia conseguir fazer um monte de exame com apenas uma gota de sangue. O documentário se chama A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício, mostra tudinho os babados dessa grande fraude que impactou a vida de milhares de pessoas que estavam em busca de cuidar de sua saúde. A série ficcional se chama The Dropout e tem a atriz Amanda Seyfried arrasando no papel de Elizabeth Holmes. É uma daquelas séries cheias de viradas, drama, atores conhecidos e grandíssima produção. A segunda história é sobre Natalia Grace, uma menina ucraniana que foi adotada nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa com deficiência, com nanismo e outras condições que dificultam a sua locomoção, seu desenvolvimento e principalmente sua altura. O que faz um dos casais que a adotou, sim, ela foi adotada por mais de um casal, e isso é só um dos dramas da vida dela. Eles começam a desconfiar se Natália realmente era uma criança ou se era uma jovem adulta tentando enganar eles. O documentário, na verdade, é quase um reality show, porque foram sendo produzidos novos capítulos à medida que a vida da Natália ia mudando drasticamente. Os episódios seriais se chamam O Curioso Caso de Natalia Grace e tem 3 temporadas. A série ficcional tem no papel principal nada mais, nada menos que a nossa Meredith Grey. Esse podcast está a 0 episódios sem citar Grey's Anatomy. Nosso recorde é de 6 episódios. Sim, Ellen Pompeo finalmente se aventura em um novo trabalho em Uma Família Perfeita. Esse show toma muitas liberdades e não segue toda a história da Natália, assim, exatamente. Portanto, vale assistir os 2 para poder comparar. A terceira história é sobre a Belle Gibson, uma jovem que afirmava tanto sofrer de câncer quanto saber como cuidar da doença usando apenas alimentação saudável e poder ensinar isso para muito mais gente. Só para ser desmascarada por não estar doente e por todo o seu trabalho e seu estilo de vida não terem nenhuma comprovação que realmente cura ou melhora a vida de quem tem câncer de verdade ou condições autoimunes. O documentário The Search for Instagram's Worst Con Artist traz muitas entrevistas com jornalistas que investigaram o caso, integrantes da família dela e outras influencers e pessoas que se inspiraram nela. E acompanha todo o caso desde antes da publicação do seu famoso site The Whole Pantry até logo depois do escândalo, quando ela até tentou se inserir no trabalho de ativismo de pessoas etíopes, até trocando seu nome. A minissérie ficcional vai bem mais na pegada dos perigos da cultura de influencers. Vinagre de Maçã tem um ritmo bem pop e uma história que não exige assim grandes investimentos emocionais, mesmo sendo sobre um assunto tão sério e triste. Agora que a gente deu a ficha corrida de todos os trambiqueiros, bora para sugestão para assistir? A gente já escutou a máxima de que a arte imita a vida, mas o contrário também é verdade, né? Essa piada jamais morrerá enquanto a Lira estiver aqui. A gente sabe que os meios de comunicação não são de massa à toa, né? Para que possam se comunicar com a maior parte da sociedade, eles precisam obrigatoriamente trazer histórias e argumentos que façam sentido para essas pessoas, que elas possam entender, que elas estejam minimamente dispostas a dialogar com aquilo que elas estão assistindo ali. Só que os meios de comunicação têm também uma função pedagógica, né? Mesmo que não intencionalmente, às vezes, de mostrar para uma parcela da população o que a outra parcela está pensando e fazendo, de contar sobre transformações sociais e também falar sobre aquelas ansiedades que estão latentes ali.
É assim que a gente vê nossos comportamentos refletidos nas produções midiáticas, mas também pode ter comportamentos incentivados por elas. Então, eu queria pedir para a Aline falar um pouquinho sobre como as produções ficcionais podem impactar na vida real. Bom, é aquela coisa de a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Para ficar uma coisa bem decolonial, pensando nas histórias brasileiras, foi um caso real que fez o Brasil ganhar o primeiro Oscar, né, gente? O drama da família do Rubens Paiva, retratado em Ainda Estou Aqui, e toda a repercussão que o filme gerou no mundo todo, influenciou o STF a reabrir o debate sobre a lei da anistia na corte. Depois de muitos anos sem julgar o tema, e claro, também influenciados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, o STF disse que vai colocar em pauta de novo se a lei de anistia deve mesmo deixar impune alguns dos crimes cometidos pelo regime militar. Aqui no Brasil, a gente tem um quinquilhão de exemplos de produções baseadas em fatos reais. O caso Pedrinho, por exemplo, que inspirou a vilã mais famosa das novelas de todos os tempos, Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, que eu amo. E eu falo de novela, porque eu amo novela, eu sou noveleira mesmo. E também porque esse é um produto cultural com maior potencial de impacto aqui no país, né? A Fernanda Torres disse numa das entrevistas dela na Gringa que as novelas eram muito importantes para o Brasil, não só porque eram muito bem feitas, com ótimos atores, ótimos autores, mas porque o brasileiro é um povo muito catequizado pelas produções americanas e só com as novelas passou a se ver refletido na telinha, com as tramas, com os personagens essencialmente brasileiros, e isso gerou uma baita identificação. Ao ponto das novelas influenciarem imensamente o comércio, a cultura pop do país, o modo de vestir, os cortes de cabelo, os padrões de beleza, os bordões que viralizam, tudo. Quando uma novela se passa num determinado cartão postal do Brasil e do mundo, existe um aumento real do número de turistas naquela região. Não é à toa que as secretarias de turismo do Brasil e dos birôs de turismo e dos destinos internacionais dão todo o suporte para a produção, assim, estendem tapete vermelho para a Globo mesmo, assim. Porque eles sabem que isso vai impactar por anos o turismo da região. Foi o caso, por exemplo, da novela Tropicaliente, em 93, que botou, assim, o Ceará na rota do mundo. O turismo no Ceará, na época, explodiu. Tem matéria dizendo que nos meses de baixa temporada, em que Tropicaliente estava no ar, foi para o ar, os hotéis ficaram lotados e o movimento de turistas foi 30% maior que nos anos anteriores. E também teve a horda de brasileiros indo conhecer a Jordânia em 2009, depois que a Thaís Araújo foi viver a primeira Helena Negra do Manuel Carlos, foi lá viver a vida. Então, assim, as novelas, por exemplo, da Glória Pérez também têm esse poder de mexer com a cultura pop, seja por retratar destinos como Marrocos, em O Clone, a Índia, do Caminho das Índias, seja quando ela aborda um merchandising social. Por exemplo, em 92, eu tô com uns exemplos velhos, né, gente? Sim, eu assisti todas essas novelas, sou assim um pouco, né, antiga. Em 92, a novela dela de Corpo e Alma discutiu o transplante e a doação de órgãos. E quando a novela foi pro ar, isso eu tirei de matérias da época. O INCOR de São Paulo estava há meses sem uma única doação e passou a receber órgãos, vários órgãos para transplante. Tem depoimentos reais de mães com filhos desaparecidos no final da novela Explode Coração, de 95. Que esse movimento que a novela Explode Coração fez em 95 com as mães, né, e né, essa coisa dos filhos desaparecidos, ajudou a localizar mais de 60 crianças no Brasil. E em Laços de Família, o drama da Camila, né, a personagem Carolina Dickman, que tinha leucemia, que tem aquela cena icônica dela cortando o cabelo, né, e chorando ao som de... Eu não lembro o nome da música, mas eu só sei cantar. Não vou passar essa vergonha aqui. Mas enfim, todo mundo sabe dessa cena. E isso ajudou a aumentar muito o número de doadores de medula óssea. Um exemplo bem recente é o da novela Vale Tudo, em que a personagem da faxineira Lucimar é orientada em como dar entrada no pedido de pensão alimentícia pelo aplicativo da Defensoria Pública.
Segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no exato momento em que a novela foi pro ar, eles registraram um aumento de 300% no número de acessos no app. Foram mais de 4.500 acessos por minuto, sendo que o normal é na faixa de 1.000 acessos. E aumentou também em 70% os agendamentos via aplicativo. Ou seja, naquela noite, mais de 1.100 mulheres entraram com pedido de pensão alimentícia por causa da novela. E, para usar um exemplo gringo recente, toda a discussão que a série Adolescência do Netflix vem causando no mundo real é impressionante, assim. Os problemas que a série aborda são realmente universais. A forma como eles fazem, como eles abordam tudo, conseguiu furar todas as bolhas e virar assunto no churrasco da família, na mesa do bar, inundou assim o feed de todas as gerações, em todas as plataformas. E com isso, a série tem inspirado campanhas, iniciativas, projetos que abordam temas como misoginia, bullying, educação midiática, saúde mental de crianças, de adolescentes, radicalização juvenil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, inclusive, usou a série para conscientizar os pais e apresentar os resultados de um projeto deles chamado Sinais, que monitora adolescentes radicalizados ou adolescentes em risco para tentar prevenir ações de violência extrema envolvendo jovens. Então é isso, tem muita arte que imita a vida e muita vida que imita a arte e que transpõe todas as barreiras da telinha. Aí a gente aproveita para se divertir, aprender um pouquinho, de repente fazer uma coisa diferente que a gente não faria e que pode ajudar alguém, né? Obrigada, Aline, por você ter topado essa nossa collab Telapia e Verdades. E é isso, gente. Vai lá aproveitar os conteúdos da Aline. Quando vocês quiserem distrair, vocês vêm para o Telapia. Quando vocês quiserem ir para a realidade a fundo, vocês vão para o Verdades. Ah, gente, acabou. Aí, ó, um problema do Telapia é que ele é muito curtinho. Isso assim, é um protesto que eu faço, que vocês merecem ficar 1 hora ou mais no ar, porque é uma delícia conversar com vocês e ouvir vocês. Amei. Obrigada. 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 E esse foi mais um episódio de Telapia, o final da 3ª temporada. Aê! As sugestões desse episódio foram os filmes Divertidamente, Corra, Her, Vips, Ainda Estou Aqui, os documentários, O que Jennifer Fez, Os Bastidores do Pop, O Esquema das Boy Bands, Vips, História Reais de um Mentiroso, The Influencer of Soho, as séries A Inventora, The Dropout, O Curioso Caso de Natalia Grace, Uma Família Perfeita, The Search for Instagram's Worst Con Artist, Vinagre de Maçã, Adolescência. E as novelas Senhora do Destino, Tropicaliente, O Clone, Caminho das Índias, De Corpo e Alma e Explode Coração. A gente volta em breve para a próxima temporada. Enquanto isso, mande sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde num próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até logo! Tchau! E esse foi o episódio do Verdades em parceria com o podcast Telapia, apresentado por Joana Pelerano e Melissa Setúbal. Muito obrigado por ficar com a gente até o fim desse papo aqui na Rádio Mega Brasil Online. A direção criativa, a produção executiva e o roteiro desse episódio foram feitas por Joana Pelerano e Melissa Setúbal, com a minha colaboração. Já a edição é do Vitor Rocha e da Joana Pelerano. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio do Verdades.